pintou o nome de mais um zagueiro sondado pelo Fluminense. Notícia vindo lá de São Paulo, da cidade do time do jogador, falando aí que o Fluminense está interessado nessa contratação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. A gente também vai falar sobre duas declarações de pessoas muito importantes do meio do futebol, elogiando extensamente o Fernando Diniz, falando muito bem do treinador do Fluminense. A gente vai comentar também sobre uma promessa do Fluminense, ex-promessa do Fluminense, que está de casa nova. Pois é, onde está, né? Por onde anda? Da saudade? A gente vai comentar tudo isso nesse vídeo aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Convido você a ficar nesse vídeo aqui até o final para ficar muito bem informado sobre tudo que está rolando do Fluminense. E antes de a gente começar a falar das notícias, peço para você deixar o like. Aqui embaixo do vídeo tem o botão do joinha. Se você puder clicar aí, vai dar uma moral absurda para a gente que está todo dia aqui produzindo conteúdos sobre o Fluminense. Também convido você a soltar aí nos comentários a cidade, estado, bairro, país, quem sabe, de onde você está falando. A gente gosta muito de saber onde a Central Fluminense está conseguindo alcançar, né? De onde você nos assiste, nossa audiência mais do que qualificada. Beleza? Vamos lá, vamos para as notícias, né? Porque esse jogador, a história dele no Fluminense é repleta de polêmicas, né? E de contradições. Saiu do Fluminense, né? Pela porta dos fundos, vamos dizer assim, num processo judicial, conseguiu a rescisão na justiça. Muita gente criticou o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, na época, pela condução, né, dessa situação, inclusive eu, tá? Inclusive eu, nós aqui na Central, a gente criticou muito e mantém uma crítica, tá? Um jogador que era muito valorizado no seu período de categoria de base, tinha alguns clubes europeus, segundo informações que saíam, que sondavam a situação do jogador, que se interessavam no atleta, e ele acabou saindo de graça do Fluminense, né? O Fluminense não teve retorno nenhum com esse jogador, saiu daqui, fechou com uma outra equipe, ficou um ano, não rendeu e agora tá no futebol russo, e não é nem nos principais times lá da Rússia. Eu tô falando do Miguelzinho. Pois é, o Miguelzinho foi anunciado como novo reforço do Sochi da Rússia, time que está na 9ª colocação do campeonato russo. Ele passou pelo Bragantino, né, logo que saiu do Fluminense, acabou não se firmando no jogo lá em Volta Redonda entre Fluminense e Bragantino. Foi muito vaiado, né? A torcida do Fluminense pegou muito no pé dele, porque ficou mal visto, né, pela saída. Muita coisa se falou de que ele forçou saída, falava-se muito do pai do jogador também, né, muitas críticas pela condução, que, enfim, várias questões que rolavam nessa época do Miguelzinho. O fato depois saiu do Fluminense, não conseguiu se firmar no Bragantino e agora está indo para o futebol da Rússia. Chegou lá no Futebol Clube Sochi. Deve ter uma maneira em russo para falar sobre isso. Eu vou abrir aspas aqui para o que ele falou. Ó. Muito legal estar aqui, muito feliz. Vi que a cidade era muito boa, o time está muito bem. Teve temporadas boas recentemente e vem crescendo com o passar dos anos. Então não hesitei muito. Sei que o clube chegou recentemente em Sochi há 4 anos, veio de Moscou. Estava na 2ª divisão até uns anos atrás e vem crescendo bastante. Venho de férias no Brasil, mas já vinha treinando por fora. Estou muito animado para ajudar o time. Podem esperar um jogador muito ofensivo que vai contribuir com gols e assistências. Foi isso que o Miguelzinho falou em sua chegada lá, né, ao futebol russo. Desejo, né, apesar da maneira que ele saiu do Fluminense, né, apesar de todas as contradições, desejo sorte para ele, né, que seja muito feliz na carreira, agora lá no futebol da Rússia. Esse é o destino de Miguelzinho. Eu quero falar agora de Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz segue sendo elogiado por figuras muito importantes do futebol brasileiro. Quero falar de uma declaração de Felipe, técnico do Bangu, Felipe Loureiro. Sim, Felipe Maestro, né? Vocês podem bater o olho e pensar, não, muito importante. Não, Felipe Maestro foi ídolo do Vasco, jogou no Fluminense, jogou no Flamengo também, jogou em várias equipes, né? Um jogador muito importante do futebol brasileiro. Tá agora, né, comandando o Bangu e falou sobre o Fernando Diniz. Ele foi lá no Charla Podcast e soltou o verbo sobre o treinador. Vou abrir aspas aqui para o Felipe Maestro. Quem faz isso melhor é o Fernando Diniz. Ah, ele perde, faz parte. Futebol é muito injusto na matemática exata. Eu costumo falar, o cara que não conseguir jogar com o Diniz não joga com ninguém. É só reparar, um cara pega na bola, tem no mínimo 3, 4 opções de passe. Se você errar, realmente você não merece. Aí ele dá uma risada. Tive grandes treinadores na minha época, mas hoje os treinadores estão mais qualificados, buscando mais conhecimentos. Os treinadores antigos não fizeram tantos cursos, não passaram suas experiências em livros para a gente poder aprender. Os treinadores estão mais engajados e com mais conteúdo. Os atletas também exigem conteúdo. O treinador hoje faz muita diferença. Antigamente tinha muito talento, os treinadores tinham um certo relaxamento de não passar isso para a literatura. Ficamos um pouco
parado no tempo, né? O Felipe que fez esse elogio ao Fernando Diniz e aproveitou para dar uma cornetada, né, no futebol brasileiro, disse que os técnicos estavam desatualizados e agora está acontecendo essa mudança, que segundo ele é necessária para o nosso futebol. Me chamou a atenção isso, né, que ele falou, né, do cara que não consegue jogar com o Fernando Diniz não joga com ninguém, né? Porque, de fato, se você parar para pensar, é um treinador que valoriza bastante essas aproximações no estilo de jogo. Então, vários jogadores dão opção de passe, né? O cara consegue, quando ele recebe a bola, ele tem várias opções de passe. Mas, assim, claro, aí eu respondendo aqui, eu vou estar levando para o sentido literal o que o Felipe falou, talvez não seja isso, né? Mas existem outras maneiras de se jogar futebol, né? Existem alguns jogadores que vão preferir, né? Vão ter um pouco mais de dificuldade nesse espaço curto, nessa troca de passes, mas vão ser muito úteis em velocidade, em transição rápida, em momentos que tenha aquele espaço nas costas da marcação. Exemplo que eu sempre cito aqui é do Caio Paulista, que se destacou muito com o Roger Machado no Fluminense. Tanto é que o Fluminense comprou o Caio, e quando comprou, todo mundo ficou feliz com isso, né? Era frio, Caio Paulista, etc e tal. Eu mesmo fiquei satisfeito com ele ter sido comprado. E depois que mudou o treinador, mudou o estilo de jogo, ele nunca mais conseguiu render aquilo que ele rendia. Então, acho que, levando um pouquinho para o sentido literal, não é bem assim que o Felipe está falando, mas de fato, né? Para um jogador tecnicamente refinado, jogar no time do Fernando Diniz, no estilo de jogo dele, é muito mais fácil, né? Muito mais. O entorno ajuda, né? O entorno ajuda. E acho que é isso, né? Esse estilo de jogo, essa maneira do Fernando Diniz, que faz com que ele seja muito querido. E tem um cara aqui, esse cara a gente tem que respeitar, né? Eu nem concordo com o que ele está falando, mas tem que respeitar. É um cara que ganhou 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira, uma delas como capitão. O cara foi faixa, levantou a taça do mundo. Estou falando do Cafu. E ele voltou a pedir o Fernando Diniz na seleção brasileira. Ele deu uma entrevista para o jornalista Benjamin Bach e falou sobre isso, né? Sobre quem deve assumir a seleção. E ele defendeu a ida de Fernando Diniz. Primeiro ele falou contra treinador estrangeiro. Eu vou abrir aspas aqui, ó. Sinceramente, eu não traria um treinador estrangeiro para a seleção. Não porque não serve, mas eu prefiro dar o cargo de técnico da seleção brasileira para um brasileiro. Qual a única seleção a ser pentacampeã mundial? Brasil. 5 títulos, 5 técnicos brasileiros no comando. O Cafu falou isso e logo depois ele falou: colocaria o Fernando Diniz de olho fechado. Por que o Jorge Jesus não foi técnico da seleção de Portugal até hoje? Por que o Abel Ferreira não foi um dos nomes cogitados para assumir Portugal? Hoje, Portugal precisa mais de um título mundial que a seleção brasileira, que tem 5. O Diniz atualmente é o treinador que fez seus times jogarem. Se derem 3 anos e meio para ele trabalhar com o potencial dos jogadores que nós temos, tenho certeza que a seleção brasileira ganha a Copa do Mundo. Essa é a opinião de Cafu sobre Fernando Diniz. Eu penso um pouquinho diferente, porque eu acho que o estilo de jogo do Fernando Diniz demanda um pouco de treino, né? Ele conhecer os jogadores ali, ter tempo para trabalhar, porque é bem diferente mesmo do que a gente costuma ver, principalmente aqui no futebol brasileiro. Então, acho que, não sei se ele, na seleção brasileira, você não costuma treinar muito, né? Você faz convocações, faz 2, 3, 4 treinos e já vai jogar, né? Então, não sei se o trabalho acabaria evoluindo, mas, de fato, como é um trabalho de longo prazo, né? Tem 3 anos e meio aí para se trabalhar, pode ser um cenário bastante positivo. Eu não levaria o Fernando Diniz hoje, tá, para ser técnico da seleção, mas respeito muito a opinião do Cafu. Beleza, galera? E agora, falando de mercado da bola, né? Todo mundo quer saber quem é o zagueiro que o Fluminense vai contratar. Mário Bittencourt já falou abertamente que o Fluminense vai contratar um zagueiro. Todo mundo quer saber quem é. E agora tem mais uma informação de quem poderia ser esse jogador. O site Diário do Peixe traz a informação de que o Fluminense sondou o Luiz Felipe, que é um zagueiro que está sem espaço lá no Santos, do Odair Hellmann. Ele foi comandado pelo Fernando Diniz em 2021, lá no Santos, junto, inclusive, com o próprio Gabriel Pirani. E, segundo o Diário do Peixe, ele está disposto a deixar o Santos. Ele também interessa ao Cuiabá, equipe da Série A do futebol brasileiro, e que em anos anteriores ele chegou a recusar ofertas da Chapecoense e do Juventude, porque estava adaptado lá no Santos e não tinha interesse de sair. Agora, né, não está tendo muitas chances com o Odair, então ele vê com bons olhos essa possibilidade. O Luiz Felipe tem 29 anos, tá? É um zagueiro, né, que já não é nenhum garotão. Ele chegou ao Santos depois de sair do Paraná. Ele tinha se destacado no Paraná e foi parar no Santos. De fato, não tem jogado, não tem tido grande destaque. No Brasileirão, ano passado, pelo Santos, ele jogou só 13 vezes, sendo 10 como titular, né? É muito pouco. Mas com o Fernando Diniz em 2021, ele jogou um pouquinho mais, né? 23 jogos, os 23 como titular lá no Santos. Curiosamente, no último dia 26 de fevereiro, já tinha rolado um boato aí sobre Luiz Felipe, e o jornalista Marcelo Neves, do O Globo, informou, na época, né,
que o Fluminense não havia sondado o Luiz Felipe. A gente sabe, né, que, enfim, dia 26 de fevereiro para o dia 2 de março tem alguns dias aí, a situação pode ter mudado, tá? Mas fica o registro de que o Marcelo Neves trouxe informação no dia 26 de que o Fluminense não havia sondado o Luiz Felipe. Agora o Diário do Peixe diz que sim, o Fluminense sondou o atleta. Vamos aguardar para ver, mas não é um nome que me agrada não, tá? Sendo bem sincero, o Luiz Felipe não vem se destacando no Santos, é um jogador que já tem 29 anos, eu acho que ele não chega para resolver nada aqui no Fluminense, tá? Não chega para resolver nada. Se fosse o Luiz Felipe lá do Bet, tá no futebol europeu, que é até naturalizado italiano, é beleza. Mas esse Luiz Felipe do Santos não me agrada, tá? Um jogador que não me agrada. Pode ser aí da confiança do treinador, mas, pô, se a gente tá aí, a gente comentou o nome do primeiro do Luan Pérez, depois do Dória, né? Eu tô esperando um jogador mais pronto para assumir essa responsa no Fluminense. Não acho que seja o caso do Luiz Felipe, não, que nem jogou no Paulistão esse ano, lá pelo Santos. Então, assim, não me agrada mesmo essa possível contratação. Vamos aguardar isso nos próximos capítulos, né? Formação lá do Santos, do Diário do Peixe, dá conta de que o Fluminense sondou, mas aqui no Rio há 5, 6 dias, né? Não menos, porque fevereiro tem 28 dias. Eu não vou fazer a conta aqui rápido, senão vou me complicar. Mas há alguns dias, o Marcelo Neves, do O Globo, disse que não tem nada de interesse do Fluminense por esse atleta, não. Vamos aguardar isso nos próximos capítulos. Eu quero saber de você. Fernando Diniz, pode ser o técnico da seleção? Você concorda com o Cafu? Miguelzinho, o que você quer falar? Quer falar alguma coisa sobre a gestão de carreira dele? E Luiz Felipe dos Santos, acha que seria um bom reforço para o Fluminense? Sim ou não? Comenta aí, vamos trocar essa ideia, valeu? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.